Olá, eu sempre volto pro YouTube de vez em nunca, mas dessa vez eu quero ficar, né, mano? Porque eu tô precisando de dinheiro e eu vou tentar ganhar dinheiro com o YouTube. Então se inscreve aí, pô, deixa o like e bora pro vídeo. Bom, eu vim comentar sobre Poppy Playtime. Se você tá por fora da internet, se você mora numa caverna, Poppy Playtime é um jogo de mascote horror, onde você se passa dentro de uma fábrica e você tem alguns enigmas pra resolver, a história e afins. E atualmente a gente tem 5 capítulos, ele funciona como Band, tá ligado? É lançado por capítulos. Então, o Pop Playtime, ele tem 5 capítulos. O capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e o capítulo 5. E o capítulo 5 é o que eu vou falar hoje. E foi uma grande decepção, na minha opinião. Pois é. Vamos lá. Eu vou citar alguns pontos pra mim. Foi o primeiro a citar os positivos, lógico. Primeiro vamos elogiar o produto. Comparado aos outros capítulos, o capítulo 5 ele é o capítulo com a melhor otimização. Eu não tenho um PC tão bom assim, ele tem uma GT 730, eu consegui rodar. Eu não sei como, mas eu consegui rodar. E engasgava em alguns momentos tal. Lembrando que a gameplay não é minha, que tá de fundo. Se eu estiver colocando gameplay, se eu estiver colocando algum vídeo, não é meu de fundo, tá? Vou deixar os créditos na descrição ou na tela mesmo, ainda vou ver durante a edição. E o jogo ele é bem bonito, mesmo no gráfico baixo, no gráfico alto, ele é um jogo bem bonito, é um jogo polido em questão esteticamente. E a otimização dele comparada aos últimos, ele é muito melhor, muito. Mas é claro que, na verdade, eu lembrei de outro ponto positivo, que eu já ia pros negativos, mas eu lembrei de um ponto positivo, que é a parte da casa de chá. A casa de chá, acho que foi assim a melhor parte do jogo, na minha opinião, porque ele traz de volta o que os outros capítulos traziam, que é a diferença entre os capítulos, que são puzzles diferentes, coisas diferentes. E a gente já pode entrar no primeiro tópico que me deixa meio maluco da vida, que é puzzle. Eu não sou um cara que é muito fã de puzzle, mas tem jogos assim que tem puzzle da hora. A gente pode pegar, por exemplo, o Silent Hill, que tem o puzzle do piano, onde se você colocar no modo difícil, ele simplesmente você tem que saber a ordem dos livros lendo os livros de Shakespeare. E no normal você lê um trecho do livro de Shakespeare para ver em qual ordem fica. Esse tipo de puzzle é legal porque é um puzzle diferente e não é um puzzle repetitivo. Esse puzzle não se repete durante o Silent Hill inteiro. Mas Pop Playtime tem esse problema. Ah, mas o jogo, ele tem puzzle, ele é focado em puzzle. Não, não é só em puzzle. Quando você lembra que o jogo é de terror, você tem que lembrar que o jogo é de terror. Sim, deve ter puzzles, tem que ter puzzles, mas não exageradamente. Acho que a parte que mais retrata sobre essa parte de Pop Playtime é simplesmente a parte do Giblet e do outro bicho lá, o Chunk Chunk, né? Eu não lembro o nome dele agora. Chump Chump, eu acho. Que parece um bicho de... Ai, Figurinha of Bambam, mas eu gostei do design dele, não achei tão horrível não. Que simplesmente você vai atrás deles e simplesmente a porta fecha. E você fala, tá, beleza. E você fica simplesmente em 1 hora. Não 1 hora, eu exagerei. Mas alguns minutos, bem minutos mesmo, fazendo puzzle. E não são puzzles pra história. Igual a gente tinha o puzzle do coelho do capítulo 2, onde a gente tinha que apertar os botões e o coelho ia descendo. Pô, quando você tava fazendo aquilo, você sentia, você ia morrer se você não acertasse. Então ia descendo e você tinha que apertar os botões certos, senão você morria. Esse é um puzzle, entre muitas aspas, legal. Mas não, em Pop Playtime 5 tem muitos puzzles. Muitos e muitos puzzles. E todos são focados em baterias. Uma coisa que eu vi no vídeo do Lickzin, eu não sei se eu vou colocar o trecho da parte que ele fala, mas ele fala que muitos dos puzzles só se tratam de baterias. E literalmente é isso. O jogo se sustenta em puzzle de baterias. Você vai, pega uma bateria, coloca a bateria lá. Vai, pega lá, bota a bateria lá. É claro que todo capítulo tem umas mãos diferentes, mas, pô, essas mãos também desses novos capítulos assim não me agrada tanto não. Que é a mão de pressão, que história e puxa, né? E outra que gruda. Beleza. Beleza. Agora voltando para a questão
de design de personagem. Vamos falar dos personagens do capítulo 5. Lembrando, eu não tô fazendo com roteiro, tá? Eu tô olhando pra literalmente a Agatha de Ordem Paranormal que tá na minha frente enquanto eu faço esse vídeo. Pois é, aqui é conteúdo de qualidade, aqui tem que saber falar. Mas vamos lá, o Giblet. Cara, o design do Giblet, eu gostei. Muita gente criticou, falou que, pô, dane-se o Giblet, dane-se o design do Giblet. Eu gostei do design do Giblet. Agora, se ele é útil pro capítulo, ele é inútil. Porque ele parece mais aqueles NPC que chega e fala: ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aquele NPC que tá ali pra te ajudar. E não ajuda em nada. Huggy Wuggy Kiss Miss. O Kiss Miss é Gold, tá? Gold desse capítulo. Gold. Huggy Wuggy voltou nesse capítulo e morreu. Ai. Ah, essa parte também é boa, a perseguição do Huggy Wuggy. Que dá um estilo Outlast nessa parte. Um estilo, né? Não é totalmente Outlast, mas dá um estilo, que é onde você é soltado numa sala e tem que enfrentar ele, tá ligado? Você tem que fazer o puzzle certo e enfrentar ele. Você tem que fugir dele. Pô, essa parte... Eu vou chegar na parte das perseguições. Vamos voltar pro art design. Eu até me perdi na minha própria cabeça. Lily Love Braids. Eu não sei se estou falando certo o nome dos personagens. Desculpa, família. Desculpa. Eu sei que vocês vão me xingar aí nos comentários por falar o nome do seu personagem favorito ou errado. Mas assim... É o pior design de Pop Playtime, na minha opinião. Ele é pior do que o vilão do capítulo 4. Que é aquela massinha, que eu não lembro o nome também. Ai. Mas, tipo, o que tem de assustador nela, tá ligado? O que tem de assustador dela? Tipo, ela fica com o olho vermelho, parecendo que usou uma verdinha. De resto, não dá medo. A perseguição dela é uma bosta. Eu vou chegar na parte das perseguições. Querendo falar muito das perseguições, eu tô ficando louco. Mas agora, já pulando pro tão famigerado protótipo. She is a little asking Annie. Oh, please take me out of my case. Oh, please rescue the orphans. Oh, please blow up the whole factory and burn everyone alive. Our special guest is here. Vamos lá. O antigo diretor de Pop Playtime, ele falou sobre o protótipo, que ele iria se parecer muito mais com o que o Catnap construiu, que tá no capítulo 3, que seria com partes humanas, seria com brinquedos, resto de coisas e afim, seria muito mais assim aterrorizante do que o protótipo que a gente ganhou no capítulo 4, no capítulo 5. Beleza? Beleza. Então, não foi decepcionante. Eu gostei muito na primeira vez. Eu não vi quando vazou, tá? Eu ignorei quando falaram que vazou. Não abri o Twitter, não vi. Mas não me decepcionou, tá ligado? Sim, poderia ser melhor, porque a gente que consumiu Pop Playtime durante 4 anos, a gente esperava o quê? Um bicho aterrorizante, um bicho que botasse medo, tá ligado? E não foi o que entregou. Foi uma aranha, que foi a Aranha dos Mãos S.A., com a Pomni do Círculo Digital. Essa foi a mistura. Mas assim, eu não achei um design feio, eu não achei um design horrível. É um design ok, é um design que eu gostei bastante. Pra mim, acho que foi o melhor do capítulo, dos personagens novos. E assim, o protótipo, ele não é de todo ruim. Claro, ele poderia ser melhor, tá ligado? E agora que a gente já falou da parte do protótipo, que era o mais importante, vamos pro último tópico que deixa esse capítulo, pra mim, o 5, muito abaixo comparado ao 3 e muito abaixo comparado ao 2, na minha opinião. Que é as perseguições. As falsas perseguições. Vamos lá. Em jogo de terror, é normal você ter uma falsa perseguição de terror. É muito comum. Tem, por exemplo, você sai correndo e é premeditado que aquele bicho demore pra chegar em você.
tá ligado? Pra você conseguir fazer o puzzle, porque faz parte do jogo, faz parte do script que foi escrito. Beleza, a gente chega. Só que isso acontece muitas e muitas e muitas vezes durante esse capítulo. A primeira perseguição do jogo, que é com o Huggy Wuggy, acontece isso, onde ele tá vindo furiosamente e simplesmente quando você coloca a mão, ele simplesmente faz assim, opa, pera aí que eu vou mais devagar, propositalmente, pra o jogador sair, né, pô. Beleza, se isso acontece de vez em quando, é ok, mas acontece toda hora. Igual a parte final do protótipo, eu não vi quase ninguém falando. Mas a perseguição final do capítulo, antes da gente tomar a punhalada pelas costas, tem uma parte que ele simplesmente para e fica olhando você arrastando uma caixa. Não faz sentido, pra mim não faz sentido essa parte. Um bicho enorme, maior do que você, simplesmente para ficar te olhando, esbarrando caixa. É fogo. Isso que ainda não falei nem dos Nightmare Critters, que foi do capítulo 4, não falei nem dos bichinhos que chegou do capítulo 5. E eu não citei muita coisa desse capítulo ainda, eu só tô falando das principais partes ainda. Então assim, é um capítulo pra mim 6 de 10, tá ligado? Não é um capítulo ruim, mas não é um capítulo bom na minha opinião. Pra mim o capítulo 3 sempre vai ser o melhor, e o 2 pra mim é o segundo melhor. Tá ligado? Eu defendo o 2 com toda garra e força. Eu gosto muito do capítulo 2. Não adianta. E o capítulo 5, ele é um capítulo chato de se jogar. Porque das 4 horas, são 4 horas pra você jogar. Você fica literalmente metade do jogo fazendo puzzle. Metade do jogo andando e puzzle. Tá ligado? Então assim, eles têm que melhorar bastante. Lógico, eu não sou desenvolvedor, eu comprei o jogo, então eu posso criticar o jogo, porque eu sou um consumidor do jogo. E eu quero muito que Pop Playtime melhore como FNAF. Eu quero que FNAF melhore, que agora deu uma melhorada com Secret of Mimic. Se quiser eu posso fazer um vídeo falando de Secret Breach mesmo, que passou já a época do Secret Breach, posso falar. Mas é isso então, essa é a minha opinião sobre Pop Playtime capítulo 5. É divertido, mas não gasta agora, espera uma promoção, porque tá caro, é o capítulo mais caro. Então não gaste o seu dinheiro, por enquanto, nesse capítulo, na minha opinião, tá? É um capítulo que você precisa se segurar um pouco. Mas é isso, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o gostei. Curtem os vídeos, mano, porque dá trabalho de pensar, vou ter que editar, fazer thumbnail. Então, por favor, ajuda aí. Muito obrigado. Até a próxima.